Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que nesse momento é momento de festa, é momento de alegria, porque aqui nós estamos por causa do Senhor Jesus. E esta noite vamos continuar com a nossa festa. Nesse momento eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, especialmente versículo 12 e 13. Joel, capítulo 2. Versículo 12, na versão NVI, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus. Deus Pai eterno, aqui estamos, Senhor, na tua presença. E esta noite, Senhor, eu creio pela fé que estamos reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Eu me apresento a Ti, Senhor, como mensageiro desta noite, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. Capacita-me, Senhor, em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo, para que eu possa transmitir a essência da Tua palavra para a igreja. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu peço, abra a mente e o coração, Senhor, de cada pessoa que está presente, para que todos possam ouvir e receber a Tua palavra, em nome de Jesus, como um verdadeiro alimento espiritual. Amém. Nós podemos sentar, em Jesus, fique à vontade. Hoje nós temos o tema, o clamor por avivamento. Deus escolheu um povo, e esse povo, Deus deseja ouvir, e Deus deseja ser glorificado através desse povo. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, a gente entende que Deus, Ele falou para o povo: se este povo que me chama pelo meu nome buscar a minha presença e se arrepender e se afastar dos seus maus caminhos, ele voltará para o povo, ele ouve a oração e ele sara a terra e ele livra as pessoas do pecado. E nós observamos no profeta Joel, ele tem uma preocupação, porque ele começa a ver Israel se afastando cada vez mais de Deus. E era uma cultura muito fácil para os religiosos da época se humilhar de uma forma aparente na presença das pessoas. Se alguém fosse pego em falhas e fosse envergonhado, e que no momento que eu fosse cobrado, digamos, na frente da igreja, ele rasgava suas vestimentas. Era um sinal de humilhação. Então, daquela forma que saía aquela pessoa humilhado dali, dizia assim, ó, este se arrependeu de verdade. Mas, na verdade, ele rasgou somente as vestes. E Deus precisava ouvir uma oração sincera. Deus precisava ouvir uma palavra de arrependimento dessas pessoas. Então ele usa o profeta Joel e diz no versículo 13 que rasgue o coração e não as vestes. Deus queria ver uma transformação verdadeira. Volte-se para o Senhor, o seu Deus. O Deus que lhe tirou do Egito, o Deus que tirou da escravidão. Agora ficou mais difícil. Como que ia rasgar o coração, aparentemente na presença das pessoas, e continuar da mesma forma. Deus queria uma igreja espiritualmente transformada e dá a entender para as pessoas que vem
a segunda cobrança de Deus já, que Crônica diz que se esse povo se humilhar e buscar a minha face e se afastar dos seus caminhos, ele ouvirá e perdoará os seus pecados e sara a terra. E o versículo destaca um princípio fundamental do avivamento para o povo. Às vezes nós pensamos que a igreja, para ser avivada, ela tem que ser aquela igreja barulhenta, aquele povo barulhento, mas quando sai ali fora já não lembra mais nada o que aconteceu aqui. E Deus, ele cobra um avivamento assim, ó, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, e ouvirá e adorará o seu povo. Quer dizer, nós estamos falando de uma mente transformada. Nós estamos falando de metanoia. Nós estamos falando de um povo que virou as costas para Deus, e Deus agora busca a ouvir o seu povo. Deus não abandona o povo. E quando Deus exige do povo uma busca com sinceridade, o profeta Joel, ele anseia por ver o povo voltar para a presença de Deus, e ele convoca o povo a se arrepender de todo o seu coração. É como se dissesse assim: não adianta vocês rasgar as suas vestimentas e o comportamento continuar o mesmo. Não adianta você rasgar suas vestimentas e continuar sem arrependimento. Agora Deus está fazendo uma cobrança: se arrependam de coração, com jejum, com lágrimas, para que Deus mostre a sua misericórdia. Deus é rico em misericórdia, mas Ele bota nós à prova também, para que o povo tenha essa transformação, essa diferença. E esse texto revela que o avivamento é uma resposta da graça de Deus para o seu povo. Que assim como o povo busca a presença de Deus com sinceridade, Deus abençoa as pessoas, abençoa o povo, baseado no arrependimento, na humilhação diante dele. E quando nós falamos de humilhação, não estamos falando de uma humilhação humana, mas estamos falando de uma humilhação para que nós podemos se sentir carente de Deus, para que nós podemos sentir necessidade de Deus. Às vezes a pessoa: não, eu tenho porque eu trabalho. Não, você tem porque Deus te dá. Você tem porque Deus te abençoou. Então, não é esta humilhação que Deus quer. Humilhação de exaltação, digamos assim. Mas é que a pessoa possa dar graças a Deus por tudo. É que a pessoa possa sentir que tudo que ele tem, tudo que ele é, pertence a Deus, inclusive a vida dele. Então, o clamor pelo avivamento é um chamado para o cristão que se volta para Deus. É importante nós ter essa sede de Deus. E essa sede, mas não pode ser de aparência. Os religiosos da época era pensado por Deus, mas não conheciam a presença de Deus. Então, esse pedido dessa profecia é para que as pessoas se voltam com todo o coração, buscando a presença de Deus de maneira profunda e sincera. Quando nós amamos a Deus, quando nós tememos a Deus com sinceridade, o nosso comportamento é diferente. Porque a gente anda segundo a vontade de Deus. Então, esta noite nós vamos refletir um pouco sobre clamar por um avivamento, como podemos nos preparar para receber a visitação de Deus em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família. Quando nós podemos entender o que é o avivamento,
na presença de Deus, nós vamos ser essa pessoa de vida transformada. Avivamento é o despertar de um povo onde há um renovado zelo por Deus. Interessante, nós estamos falando aqui do povo de Deus para o povo de Deus. O povo de Deus que se afastou da presença de Deus, que virou as costas para Deus, e agora Deus está chamando de volta essas pessoas por sua palavra e sua obra. Isto é um toque divino que traz vida, restaura a paixão pela oração e a santidade. O pecado na vida da pessoa muitas vezes vai ficando normal. Parece que está dando tudo certo, mas a pessoa não consegue se esconder da presença de Deus. Então, a partir do momento que eu passo a ser uma pessoa avivada, ele começa a sentir a necessidade de orar. É bom uma pessoa se acordar de manhã e dizer: Deus, obrigado pela noite de sono. É bom uma pessoa trabalhar o dia todo, chegar de noite e dizer: Senhor, obrigado por esse dia de trabalho. Isto é maravilhoso. Mas é bom mesmo a pessoa saber que ele serve um Deus santo e que ele tem uma vida santa perante a sociedade. Também isso é fundamental. Então, essa vontade Deus tem para cada de nós, que tem essa paixão de orar e levar uma vida em santidade, onde quer que nós estejamos. Então, o avivamento não é um evento emocional ou séries de reuniões. Às vezes a gente se anima, canta, dança, pula, mas não é esse o avivamento espontâneo que Deus está pedindo de nós. É uma obra profunda do Espírito Santo, é uma obra 24 horas por dia, digamos assim, que nós podemos viver na presença de Deus, como em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, onde Pedro, ele exalta as pessoas ao arrependimento para que venha o tempo de refrigério. Tem tempo que a pessoa entende que as portas se fechou, mas Deus traz um refrigério para a nossa alma quando nós podemos entender a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus no caso de nós. Então, esse avivamento após o Pentecoste, acredito eu que foi uma festa maravilhosa, batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus. Pedro se enche do poder da palavra e agora as pessoas começam a aceitar Jesus. Eles poderiam voltar para casa e continuar contando a história que aconteceu aquele dia. Mas não, agora eles começam a pregar a palavra do Senhor com ousadia. Eles tinham prazer de ouvir a palavra através dos apóstolos. Eles viviam unidos na oração, eles viviam unidos no partir do pão, porque ali estava uma igreja avivada, uma igreja que tinha recebido a metanoia de Deus, uma igreja que agora está vivendo um renovo por este clamor espiritual que Deus tem dado para eles, esse grande avivamento. Então, esse refrigério que eles receberam da parte do Senhor Jesus. O avivamento é um retorno ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, a gente vê o próprio Jesus cobrando a igreja de Éfeso, que eles abandonaram o primeiro amor. Eles se afastaram da presença de Deus, mesmo cheio de conhecimento. Mas Jesus cobra eles por esse descaso, digamos assim. Repreende a igreja de Efésio por terem abandonado seu primeiro amor e chama ao arrependimento, chama à renovação. Quando Jesus tem um plano na vida da gente, ele não desiste. Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele não desiste de nós, mas ele nos ama de coração e ele nos chamou para que nós sejamos renovados pela palavra do Senhor. O avivamento é também uma transformação que impacta a sociedade. Nós temos vários testemunhos de pessoas que receberam um renovo
recebeu um novo arrependimento e impactou a sociedade com as suas obras, o seu comportamento. Por quê? Porque a pessoa torna-se templo do Espírito Santo do Senhor. Como vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que o avivamento de um povo ressalta na cura da terra, na restauração das pessoas e das bênçãos de Deus. Tudo é renovado na vida da pessoa. A pessoa vive com alegria e chega na igreja cheio de alegria e de unção para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus quer isto de nós. E esta noite nós temos essa alegria de estar aqui, porque Deus nos chamou. Humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O avivamento começa com um coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo o seu pecado. Tem vezes que a pessoa acha que o pecado é comigo. É importante, deu certo. Clareou o dia, anoiteceu de novo, deu certo. Mas o salário do pecado é a morte. E agora Deus chama para que a pessoa se quebranta de coração, para que a pessoa toma um afastamento, uma direção na vida, que busca a presença do Senhor. Então, a base do avivamento é o arrependimento. Como Joel, capítulo 2, que nós lemos, o versículo 12 e 13, ele fala uma transformação interna, porque a aparência nós podemos enganar um aos outros aqui, com toda certeza, mas Deus conhece o interior de cada um. Então, o profeta, ele exalta o povo a se humilhar diante de Deus. E a mensagem de Joel é com urgência, porque estava para acontecer uma derrota para o povo ali. E Joel entendia, se o povo se arrependesse de todo o coração, Deus poderia ter misericórdia deles. Então, onde o povo de Deus deve se humilhar? Reconhecer a sua dependência total de Deus. Porque na vida tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. O avivamento não pode acontecer sem a ação de Deus, mas ele se move em resposta ao arrependimento genuíno, ao clamor sincero de seu povo. Às vezes nós podemos dizer que está tudo certo, que nós estamos arrependidos, mas podemos até dizer que perdoamos. Mas no final a gente diz, não repita isso, eu não repito. Então Deus não quer esse tipo de arrependimento. Deus quer arrependimento genuíno, aquele arrependimento que volta ao primeiro amor, aquele arrependimento que a pessoa volta a buscar a presença de Deus e viver alegremente. O avivamento, ele traz um renovo espiritual e transformação. Aqui que eu repito que nós fizemos retiro para o tema metanoia, e hoje nós continuamos nesse renovo espiritual, sendo avivado por essa palavra de um coração temente a Deus, e que nós podemos ser esse povo avivado, esse povo cheio de alegria. Avivamento resulta em um renascimento espiritual. Existe muito crente morto espiritual. Existem muitas pessoas que Deus tem plano na vida dele. Diz, não, eu entendo que eu tenho chamado, mas quem tem chamado e não obedece, a gente acredita, segundo a Bíblia, que é mentiroso. Os mentirosos não fazem parte do reino dos céus. Então, esse avivamento é uma oportunidade que Deus dá para o seu povo. E essa palavra, Deus está falando através do profeta Joel para Israel. E quem é Israel de Deus hoje? É todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o avivamento, ele traz uma mudança de coração, onde os cristãos começam a viver em santidade.
Às vezes diz assim, não, mas eu errei tanto, para mim não tem mais jeito. Jesus é a solução para você, Jesus é a solução para nós. Então, refletindo mais a imagem de Cristo, é como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, onde somos chamados a ser santo em toda a nossa maneira de viver. Quer dizer, se nós servimos um Deus santo, para nós ser filho de Deus, nós temos que ser chamados santo também. E a santidade de Deus é justa. A fidelidade de Deus é santo. Então, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que ter o caráter, a imagem de Jesus. Em outras palavras, nós temos que viver a identidade de Jesus. E para ser filho de Deus, o caráter de Jesus, nós temos que ter uma vida separada do mundo que vivemos hoje. Então, comprometendo em compartilhar o Evangelho e servir aos outros, é a maior mostra de alegria que nós temos, é quando nós conseguimos compartilhar o que nós vivemos. Se nós vivemos o Evangelho de Cristo, o avivamento resulta em um despertamento missionário. Todos nós temos essa missão ordenada por Cristo. É tão bom quando a gente pensa assim, esta missão do pastor, dos presbíteros, e eu estou somente membro da igreja. Mas se você é membro de Cristo, você é um missionário que está sendo cheio do Espírito Santo, como aconteceu ali em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles não ficaram mais dentro das quatro paredes, eles saíram e anunciaram as boas novas de salvação. E observamos que 17 nações que estavam ali, todos ouviram no seu idioma a palavra de salvação e eles glorificaram a Deus nesse dia. Então essa é a missão do missionário que tem Cristo no coração. Ele é impactado, ele busca a presença de Deus e ele se alegra em comunicar a palavra de Deus. Então, isso vai impactando a igreja e a sociedade ao seu redor, trazendo justiça, compaixão e unidade. É muito bom, irmãos, quando a gente tem unidade na igreja, quando a gente anda todos na mesma direção, quando todos nós temos a mesma necessidade de Jesus, a mesma alegria de compartilhar a obra missionária. E dizer que bom, que eu sou escolhido do Senhor e posso dizer que Cristo mudou a minha vida, porque hoje eu não sou mais criatura de Deus, mas eu sou filho de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como clamar por um avivamento hoje? Será que o avivamento para nós não tem mais sentido? A quarta e última parte da palavra do Senhor. O clamor por avivamento começa com oração sincera e intercessora. Nós observamos ali em Crônicas, o poder da oração foi tão grande que tremeu o lugar onde ele estava. Hoje a igreja pode ter essa sede de orar com alegria no coração, pode ter essa sede de transformação. Hoje a igreja do Senhor pode ter essa sede de ser essa pessoa avivada, de levar a palavra do Senhor para o seu próximo. Observamos que quando nós pedimos a face de Deus, nós estamos pedindo um renovo espiritual. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho condições. Se você buscar a presença do Espírito Santo, você tem condições, porque você não vai fazer, você vai ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. E como isso pode acontecer? Devemos nos humilhar e orar e buscar a presença de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus.
Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, irmão. E pede esse renovo, pede esse avivamento. É importante quando a gente começa a receber essa alegria de ver as pessoas gostando de ouvir a palavra de Deus, tendo sede de ouvir mais a palavra de Deus. Isso é uma coisa também que é um avivamento pessoal e também para a igreja, clamando para que Ele venha e mova poderosamente em nossas vidas, em nossa comunidade. Que o mover de Deus não possa começar de mim, que o mover de Deus possa começar de você. Imagina, irmão, você se mover em oração essa semana e cada um de vocês dizer: eu vou fazer um voto e vou trazer um visitante no próximo domingo. Será que isso é uma atitude sua ou mover do Espírito Santo? E isso é a obra do Senhor, isso é a obra do Espírito Santo na sua vida. Às vezes nós ficamos dizendo assim: mas a igreja não cresce. Mas se nós olhar com o olhar de Jesus, a nossa igreja Adventista Promessa da jovem com 90 e poucos anos, né? Está chegando nos 100 anos. Começou com uma família. E hoje nós já estamos quase todo o Brasil, quase 1000 templos dentro do Brasil, e já estamos em 18 países, se não me engano. O que é isso, irmãos? É o mover de Deus no coração de cada cristão que se empenhou nessa obra, porque a marca da igreja adventista da promessa é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha sabedoria, não é a sabedoria de nenhum nós aqui, mas é o mover de Deus para o povo que Ele tem comprado pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, o clamor por avivamento deve ser acompanhado de um desejo genuíno de mudança, como Isaías clama em capítulo 24, 2. Ele clama para que Deus revela, ele clama para que Deus apareça, para que Deus abre a mente de seu povo, para que tudo possa ser concluído. Então, onde o profeta clama que Deus se revele, trazendo transformação e renovo. E eu creio esta noite, se você ligar sua mente ao trono da graça do Senhor, o que te trouxe aqui hoje não foi acaso, mas foi o mover de Deus, para que você possa se abrir com Deus, você possa conversar com Deus, e essa palavra profética possa alcançar para a sua transformação e ao seu renovo perante o Senhor nosso Deus. Então, avivamento também é resultado de um povo disposto a se arrepender e mudar. O povo de 1 Crônicas ali, eles mudaram de atitude. Então, hoje nós podemos ter este avivamento de mudança, compromisso com a santidade e a justiça de Deus. Às vezes a gente pensa: mas a minha vida está tão atrapalhada. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Então, o avivamento, irmãos, é um mover que Deus traz um renovo espiritual para cada um. É um mover espiritual de Deus. É a restauração, é um ardente desejo de buscar a face de Deus. Muitas vezes a pessoa pensa que está conseguindo fazer tudo escondido e está diante do olho de Deus. Então, não adianta rasgar a vestimenta, não adianta esconder a face. A pessoa tem que buscar a presença de Deus para restaurar a nossa paixão por Ele, e Ele nos capacita para vivermos de maneira fiel e obediente. É a sua palavra. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração para os irmãos esta noite, e que você possa fazer parte desse avivamento. Começa com arrependimento e começa com humilhação, começa com oração e leva a transformação, o impacto em nossas vidas, em nossa igreja e nossa sociedade. Convido a igreja a cortar-se em pé nesse momento, e que não é oração final não, tá, irmãos? Eu quero que a igreja me entenda e que nós podemos clamar esse momento
por um avivamento. Que esse avivamento, irmãos, vocês possam fechar o olho nesse momento e pedir esse avivamento para a sua vida. Por aquele momento que você achou que não podia evangelizar, que você achou que não tinha mais jeito na sua vida, que você acha que não tem sentido. O culto na igreja perdeu o sentido, mas na verdade o problema não está no culto. O problema não está nas pessoas. O problema está em mim, o problema está em você. Buscar esse avivamento com arrependimento, com sinceridade. Buscar a presença do Senhor. Oremos nesse momento, irmãos. E assim como esse povo de Atos capítulo 1, versículo 8, eles conseguiram falar com Deus, eles conseguiram ouvir a mensagem de Deus e conseguiram transmitir para as pessoas. Peça esse dom essa noite para Deus. Paulo diz que nós temos 9 dons e a nossa igreja vai ser completa essa noite. Oremos a Deus. Oh Deus maravilhoso. Assim, Senhor, testemunha a tua palavra. Aqui, Senhor, estamos reunidos no templo, lugar que o Senhor tem separado, Senhor, para que o teu povo se reúna, Senhor. E que nós podemos aprender a buscar a tua presença esta noite, em espírito e verdade, Senhor. E que nós podemos buscar a tua face, Senhor, em obediência aos teus mandamentos, Senhor. Que nós aprendemos, Senhor meu Deus, se quebrantar diante de ti, Senhor. Que nós podemos pedir perdão, Senhor, por aquilo que nós achamos que não merecemos ser perdoado. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós sabemos que o Senhor restaura todas as coisas. E esta noite que o Senhor restaure, Senhor, vidas. Que o Senhor restaure famílias, Senhor. Que o Senhor restaure pessoas. Abençoa nossos jovens, abençoa nossas crianças. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que esse avivamento espiritual, Senhor, meu Deus, que nós podemos clamar por ele, Senhor. Na igreja, Senhor. Na sociedade, Senhor, em casa, no trabalho, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, cada pessoa, Senhor, que hoje à noite está aqui, Senhor. Cada pessoa que já saiu triste dessa igreja, mas que hoje está de volta aqui, Senhor. Que nós podemos juntos ouvir a tua voz do trono da tua graça e pedir sabedoria, Senhor. E fugir do pecado, Senhor. Fugir daquilo que não me agrada, Senhor meu Deus. Porque nós podemos se esconder de todos, mas não conseguiremos se esconder da tua presença. E o Senhor nos chamou, Senhor, para nós fazermos a diferença na sociedade. E que essa diferença começa por mim, Senhor. Que essa diferença começa por cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, Senhor. E que nós podemos esta noite não somente ouvir a tua palavra, mas clamar por um avivamento, Senhor, pessoal. Para que nós podemos ser edificados, Senhor. Para que nós podemos ser renovados espiritualmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus.